Olá, queridos, desejo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela sua vida, a você que sempre tem nos acompanhado em nosso canal. Uma satisfação, imensa alegria poder entrar na sua casa, entrar no seu lar com esse ensino da palavra do Senhor. Conforme prometido a vocês, eu prometi no outro vídeo meu anterior fazer esse vídeo sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Quais são essas 5 solas e que lições podemos aprender dessas 5 solas da Reforma Protestante? Mas não fica somente com você. Se inscreve aí em nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos e você vai estar compartilhando conhecimento, aquilo que você vai estar aprendendo da palavra do Senhor. Muito bem. Como tudo começou, queridos? Isso foi lá pelo século XVI, século XV, um pouco ali depois da Idade Média, que é chamada Idade das Trevas. Foi um período muito negro da história que a igreja ela tem atravessado. Muito bem, queridos. Isso foi lá pelaquela época, né, em que se levantava muitas indulgências. Naquela época era o Papa Leão X, estava cobrando muitas indulgências das pessoas, estava perdoando, na verdade, os pecados das pessoas e recebendo oferta, recurso das pessoas para construir a paróquia ali de São Pedro ali. Muito bem, mas ele estava perdoando os pecados do povo e estava muito terrível mesmo. Existia alguns sacerdotes com amantes, corrupção, estava degenerizado o catolicismo romano naquela época. E chega-se um homem chamado Martinho Lutero, analisa, visualiza toda aquela situação e ele vê que não tem nada a ver com o evangelho, com a palavra verdadeira ensinada por Cristo Jesus. Então ele se levanta contra aquilo ali, contra aquele sistema, né, dos papas dando carta para salvar as pessoas, perdoar as pessoas, né? Intercessão, eles querendo fazer intercessão, mediação de ligação do homem a Deus e muitas coisas que estava contrário à sã doutrina. Isso, a Reforma Protestante, né, foi 31/10/1517. Nós vemos que Martinho Lutero, ele colocou essas 95 teses também, bem na porta da igreja, do castelo Wittenberg, né? Colocou bem na porta ali, porque justamente no outro dia era dia de finados e ia se aglomerar muitas pessoas ali. Então, Martinho Lutero se levantou em defesa do evangelho, da palavra do Senhor. Inclusive, o que é sola? Eu vou explicar para vocês o que é sola. Quando falamos as 5 solas, eu preciso entender que sola é o quê? Quando fala sola, por que falamos em latim? Porque na época o idioma era o latim que eles escreviam, do catolicismo. Muito bem. A palavra sola quer dizer somente. Somente. Então, falamos sola, quer dizer somente, em latim. Muito bem. Então, a primeira sola que se levanta Martinho Lutero é chamada de sola scriptura. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? É somente as escrituras. E o que é as escrituras? As escrituras nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. É somente a palavra do Senhor. E é tempo da igreja, é tempo, queridos, de nós restaurar. A igreja precisa voltar à palavra do Senhor. Infelizmente, em muitos lugares, louvores tomam conta. Louvor é muito bom,
é um aperitivo, mas Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai dele. Ele não falou de todo louvor, mas falou de toda palavra que sai, procede da boca de Deus. A palavra é importante. Jesus venceu o diabo, ele venceu a tentação, foi porque ele estava cheio do Espírito Santo e alimentado da palavra. Então, o crente cheio do Espírito Santo, alimentado da palavra, ele vai vencer as tentações, ele vai vencer Satanás, ele vai vencer aquilo que vem sobre ele. Muito bem, somente a palavra. O próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus 22, 29, para examinarmos as Escrituras. Examinarmos as Escrituras. Veja que lá em Lucas 24, nós vamos ver quando aqueles 2 discípulos de Emaús estavam frustrados ali, voltando para os seus lugares ali, para a aldeia de Emaús. Jesus encontra eles no meio do caminho, ensina a palavra, eles convida, Cristo vai à casa deles e partiu o pão. E depois ele diz, não arde em nosso coração quando ele falava da Escritura. E veja que a Bíblia diz que eles levantou-se e foi a Jerusalém congregar com os demais que estavam ali. Olha só, a palavra que veio sobre eles levantou, fez com que eles levantassem, porque é somente a palavra é que pode levantar o homem que está caído, frustrado, desesperançoso. Muito bem, é somente a palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, divinamente, é inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus para instruir, corrigir, redarguir, instruir a injustiça. É a palavra do Senhor. Para que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente aperfeiçoado, ele precisa da palavra. É somente a palavra. Lá em Lucas 4, quando Jesus ele vai à sinagoga, ele usa a palavra. Ele achou o livro escrito, o livro de Isaías, ele aplica a palavra. O Salmo 119, 105, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119, verso 11, o mesmo salmista disse, eu escondi, Senhor, a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a primeira sola é sola escritura, que é somente as escrituras, somente a palavra. Muito bem. Segunda sola é sola fide. Sola fide quer dizer somente a fé. É somente a fé. Muito bem. Inclusive, foi com esse versículo de Romanos 1, eu vou mostrar para vocês que Martinho Lutero, ele se converteu com esse versículo aqui, que foi um dos reformadores, da reforma protestante. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus e fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Martinho Lutero se depara com aquelas situações, com as pessoas querendo comprar a salvação, querendo perdoar as pessoas. Ele vê que aquilo ali, as pessoas estão querendo alcançar a sua salvação por meio das suas obras, por algo meritório. E não é. Paulo diz também lá em Efésios 2:8. Ele vai explicar como que é essa salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tem que ter essa fé. Mas o que me chama a atenção é pela graça, mediante a fé. Mas então quer dizer que eu não tenho que ter as obras? Não. Efésios 2:10 fala que nós somos feitura de Deus, criado para as boas obras. Então, uma vez que você alcançou a fé, você alcançou a salvação do Senhor. Você é salvo pela fé, mas para as obras, para as boas obras.
Então, eu não vou ser salvo pelas obras, mas eu, como salvo, eu preciso entender que eu preciso ser para as obras. Eu fui salvo para as boas obras. Muito bem. A terceira sola é chamada de sola gratia. Sola gratia. O que isso quer dizer? Sola, como eu já disse, é somente. Somente a graça. A graça. A graça não é de graça. A graça tem um valor. Está no meu outro vídeo que eu fiz da Escola Bíblica, a EBD. A graça não é graça barata, não pode ser banalizada. Não podemos desprezar a graça, rejeitar a graça. Muitos podem estar na desgraça porque perdeu a graça, rejeitou a graça. É somente pela graça. É algo que vem de Deus para nossas vidas. Tem a sua origem em Deus, não é no homem. Paulo foi um apóstolo que revelou a graça. Deus usou o apóstolo Paulo para revelar a dispensação da graça para a igreja dos nossos dias. Veja que Paulo foi aquele que mais falou sobre a graça. Você vai ver que em todas as suas cartas introdutórias, olha só, tanto lá em Romanos, tanto 1º, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filemão, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele revela essa graça. Ele inicia se dizendo, olha só, eu vou ler. Porque não adianta só eu falar, eu preciso ler, para você vai ver. Para que você entenda, queridos. Paulo sempre inicia suas cartas. Veja que primeiro ele se inicia falando, ele inicia em todas falando sobre a graça. Primeiro sobre a graça. 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo se inicia as suas cartas, no comecinho delas, falando sobre a graça. Depois ele fala sobre a paz, porque o homem ou a mulher que não recebe a graça de Deus, ele não tem a graça de Deus, ele não tem paz. Ele não pode vivenciar uma paz sem ser alcançado pela graça. Ele precisa ser primeiro alcançado por essa graça. Ele precisa abraçar essa graça. Ele precisa receber essa graça. Ele precisa aceitar essa graça. Colaborar, cooperar com essa graça. Eu preciso aceitar. Foi pago um preço. E na graça, a cobrança, eu vou mostrar na Bíblia, a cobrança é maior do que a lei. Hebreus capítulo 10, olha só, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Repito, a lei de Moisés. Muito bem. De quanto maior castigo, cuidai vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Veja que agora fala do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele tiver por profano o sangue do testamento, o sangue de Jesus, com que foi santificado, e fizera agravo ao Espírito da graça? Ponto de interrogação. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então não é porque estamos na graça, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Liberdade vira libertinagem. Não.
A punição na graça é maior do que a lei, porque é o sangue do Filho de Deus. Quarta sola. Sola Cristo. Ou seja, somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem ou a mulher. Eu vou mostrar na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha só. Verso 8 a seguir. Olha só. 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Aquele homem que estava na porta do templo ali, há 40 anos. Ele tinha. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha só aqui agora. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, é somente no nome de Jesus. É o nome de Jesus. É somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem. É somente Cristo que pode salvar o homem. Então, entenda isso. Quinta sola. Sola Dei Glória. Que significa somente a glória. É somente a glória de Deus. Essa glória veio sendo revelada em Jesus Cristo. Jesus trouxe essa glória. Lá em João, capítulo 1. Eu quero ler o capítulo 1. Eu quero falar somente aqui, ó. Nós vamos ver. Eu quero falar da graça, que foi o ponto 4. Nós vamos ver aqui, ó, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Então veja, Jesus é que veio com essa graça. A graça, ela veio manifestado em Jesus Cristo. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, foi revelado em Cristo Jesus. Aí vem a quinta sola, somente a glória. Olha, eu vou, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e humanizou, e habitou entre nós. E vimos o que? A sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, entenda essas 5 solas que falamos aqui. É somente a Escritura, queridos. É somente a fé. É somente a graça. É somente Cristo. É somente a glória de Deus. Isaías 42, verso 8. O profeta dizendo, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, e esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outro nem o seu louvor às imagens de escultura. Então, valorizemos essa graça. O que podemos aprender com essas 5 solas é isso aqui, que nós possamos vivenciar essa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe aí. Se você viu que é bênção na sua vida, o desejo que nós estejamos na sua igreja, com essa palavra, com a palavra de orientação para a sua vida, com o seminário escatológico, você pode estar nos convidando. Nós vamos estar aí com o maior prazer. Então receba essa palavra em nome de Jesus. E compartilhe nos grupos, compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos. Porque se foi bênção para você, pode ser bênção para o teu irmão também. Pode ser bênção para a tua irmã. Amém.